Agora que tu entendeu que existem esses dois tipos de mentalidade, o mindset fixo e o mindset de crescimento, eu preciso te contar algumas coisas que a maioria das pessoas não te conta sobre mindset. Servidor, a primeira coisa que tu precisa saber e que ninguém te conta sobre mindset é que para tu mudar o teu mindset, tu precisa agir. Isso mesmo, servidor. Pode até parecer um pouco contraintuitivo, mas tu vai precisar te mexer, tu vai precisar tomar atitudes ativas para tu mudar o teu mindset. Como assim, John? Sim, porque não é apenas uma mudança de pensamento, servidor. É uma mudança de mindset, uma configuração da mente. Não é apenas pensar diferente. Eu trago para ti aqui, por exemplo, que tu tenha uma carteira de investimentos aí, bem diversificada, tu estudou para fazer esse investimento, daqui a pouco até contratou alguém, algum consultor financeiro, alguma corretora, que distribuiu aí dentro do teu perfil de risco e tudo mais. E nessa carteira tu tem aí uma exposição, ou na verdade tu tem um investimento em renda variável. E todo mundo que investe em renda variável, todo mundo não, muitos brasileiros não sabem, mas a maioria das pessoas, digamos que tu tá bem aconselhado e tu sabe que a renda variável, ela varia. Então o valor ali investido, ele vai eventualmente, e pode, muito provavelmente vai, cair em determinado momento, mas depois ele vai subir, depois ele vai cair de novo. Mas a perspectiva do longo prazo aí, ou do prazo do teu investimento, é que tu no final do período, tu ganha algum valor. Porém, se tu tem um mindset fixo, servidor, na primeira queda, ou seja, na primeira adversidade que aparecer, e que tu vê o dinheiro ali perdendo valor, o que tu vai fazer? Tirar todo o dinheiro. E não adianta eu te dizer para tu pensar, não, pensa positivo, pensa que lá no final vai voltar o dinheiro, porque não é uma questão de pensamento. Percebam como não é tão simples quanto pensar, não é fechar os olhos e dizer assim, não, tá, vai subir, e deu. É uma questão mais interna, o mindset mexe com as nossas emoções, a configuração da nossa mente faz com que tu tome uma atitude de retirar todo esse investimento. E por que isso acontece? Porque quando a gente tem um mindset fixo, as adversidades nada mais fazem do que reforçar aquela crença limitante, que nada mais é do que na renda variável eu vou perder dinheiro, ou que eu não sei investir, então eu vou perder dinheiro, qualquer coisa nesse sentido, porque só ganha dinheiro quem tem muito dinheiro. Então daqui a pouco tu investiu aí 200, 300 reais na renda variável e um pouquinho mais na renda fixa, e tu acha que não, só ganha dinheiro na renda variável quem tem mais dinheiro, quem investiu muito dinheiro. Não faz sentido nenhum, porque a pessoa que investiu nos mesmos investimentos que tu, por mais que tivesse investido 200 reais ou 5 milhões de reais, a variação percentual para cima ou para baixo seria exatamente a mesma, servidor. Seria exatamente a mesma. Então, não quer dizer. O mindset fixo, ele realmente vai provar que a adversidade, ela vai mexer na tua crença limitante e vai reforçar a tua crença limitante quando tu tem esse mindset fixo. E aqui a gente precisa lembrar, como eu já te disse há pouco, que o mindset ele perpassa 3 circunstâncias, a hereditária, a social e a pessoal. Se tu tem alguma crença que te limita, como essa que eu dei no exemplo agora, tu vai precisar agir para substituir essa crença. Por exemplo, se tu tem um trauma pessoal, servidor, tu vai ter que buscar um tratamento para conseguir superar esse trauma, entender melhor esse trauma e ver por que isso está te limitando. Se a tua situação for, na realidade, a influência das pessoas com quem tu mais convive, daqui a pouco tu vai ter que procurar um outro círculo de amigos, de colegas, que tenham um pensamento mais alinhado com os teus ideais, servidor. Aqui tem a influência social, a influência pessoal, ou se tu tem uma crença mais profunda aí, que é aquela hereditária que vem de pai para filho, de família, então tu vai precisar estudar essa tua crença mais profundamente, que mais adiante aqui no vídeo eu vou te mostrar como fazer isso, mas tu vai ter que ir mais a fundo para conseguir substituir e melhorar nesse sentido. Outra coisa sobre mindset que ninguém te conta, servidor, mas eu tô aqui para te dizer, porque eu tô aqui para te mostrar a verdade sobre esse mundo aqui, sobre esse assunto que a gente está falando, que é o seguinte: todos nós temos um mindset fixo em alguma área da vida. Isso mesmo, servidor. Todos nós temos em alguma área da vida um mindset fixo. Quer ver? Servidor, responde para mim essa pergunta. Quando é que tu te sente inteligente? Pensa aí, servidor, nessa pergunta. Anota até se tu puder. Coloca aqui nos comentários, se tu quiser também a resposta dessa pergunta. Vou dar um tempinho para tu responder. Mas enquanto tu vai pensando aí e vai anotando, eu vou te ditar aqui algumas respostas, que são as respostas mais comuns, e tu vê se essa resposta que eu vou dizer aqui, ela atende aí aos teus requisitos, se serviria para ti essa resposta, por exemplo. Eu me sinto inteligente quando eu não cometo erros. Eu me sinto inteligente quando eu termino uma tarefa rapidamente e ela fica
perfeita. Eu me sinto inteligente quando alguma coisa é fácil para mim, mas as outras pessoas não conseguem fazer. Servidor, se essas respostas funcionaram para ti, parabéns. Esse é o mindset fixo. Isso mesmo, servidor. Não fica chateado comigo aqui, beleza? Não me abandona, servidor. Fica aqui comigo. Olha só. Perceba que essas respostas, elas não permitem que a pessoa evolua. A pessoa já está num patamar que não existe desafio, não existe evolução, servidor. Não que não seja importante tu saber fazer aquela atividade, fazer com perfeição, fazer melhor que outras pessoas. Só que o mindset é fixo, porque é o seguinte, se tu pensar que tu é inteligente porque tu já faz alguma coisa que tu sabe fazer, não há evolução, não há dinamismo. Nada mais é do que repetir. Na maioria dos casos, repetir vai fazer a gente reforçar aquela qualidade que a gente tem. Isso é muito bom, servidor. Mas isso não pode ficar associado com a questão da inteligência. Percebam esse mindset. Uma resposta de mindset de crescimento para essa pergunta, quando é que tu te sente inteligente? Seria a seguinte: eu me sinto inteligente quando a tarefa realmente é difícil e eu preciso me esforçar bastante e no final eu consigo fazer alguma coisa que eu não fazia antes. Esse é o mindset de crescimento. Percebam que a pessoa abraça a adversidade, abraça o problema, abraça o desafio e é desafiada constantemente para conseguir chegar naquele resultado e fazer alguma coisa que ela não fazia antes. Percebam que há uma evolução nesse sentido. Outra resposta seria: eu me sinto inteligente quando eu dedico bastante tempo a resolver algum problema e eu começo a entendê-lo melhor. Percebam que a pessoa não consegue terminar a tarefa de forma perfeita. A pessoa começa a entender. Muitas coisas na nossa vida é assim. Às vezes a gente pega um problemão desse tamanho e aquilo ali nos desafia, aquilo ali nos passa um sentimento de batalha para conseguir entender aquilo. A gente se esforça e fica um dia inteiro pensando naquilo. E aí no final do dia a gente sente aquela sensação de mas eu acho que agora eu estou começando a entender como é que funciona. Isso é um desafio. Isso realmente é um mindset de crescimento. E atrelar a inteligência ao ganho de conhecimento, ao ganho de experiência, ao ganho do desafio.